Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Portanto, Deus, fala conosco nessa noite, renova, Senhor, a nossa mente, que nós tenhamos a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Diminui um pouco esse retorno aqui, que está power, hein? Aleluia. Melhorou. Aleluia. Quando está muito baixo, não, mas está do mesmo jeito? Ué, então não sei, então. É pegadinha com o pastor? Quantos creem que foi pegadinha com o pastor? Que é isso? Fala, agora tá bom. Ele falou, não fiz nada. Tá expondo o pastor aí, ué. Que é isso, irmão? Alô, som. É que parece que tá alto pra caramba aqui. Som. Pior que tá alto, então. Som. Tá bom aí? Aleluia. Que os irmãos estão viajando, a igreja está vazia, está reverberando aqui. Pode ser. Aleluia. Glória a Deus. Melhorou agora, Tiago. Ele fez assim, tipo, tá igual, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, semana passada, eu estava ministrando uma palavra a respeito de visão. Eu estava falando que a visão correta, ela produz, ela gera uma fé correta. Aquilo que você vê, né, você consegue gerar uma fé e aquilo fica inabalável. Não importa o que aconteça, você permanece na mesma posição, crendo até que você recebe. Amém, queridos? Mas veja, deixa eu ler o mesmo texto aqui, eu vou dar meio que uma continuidade, que algumas pessoas falam, pastor, às vezes a teoria é fácil, mas tem algumas coisas que parece que não bate. Então vamos ler lá em Números 13. Lá em Números 13, no capítulo 13, no verso 27. Aleluia. Deixa eu olhar aqui, está mais fácil, né? Apesar que já... Aleluia. Então, deixa eu contar o contexto aqui. Você que não estava aqui a semana passada. O povo de Deus vivia como escravo no Egito. E aí Deus levanta Moisés, que significa o libertador, para libertar todo aquele povo. E aí, né, Deus move lá as pragas, enfim, não é esse o meu texto, o contexto da palavra, mas a questão é que Faraó libera aquele povo. E aí o povo atravessa o Mar Vermelho. Veja só que é só demonstração de poder da parte de Deus. Sabe que aquela travessia do Mar Vermelho simboliza o batismo. Então veja, eles estavam ali vivendo como escravos no Egito. Mas aí algo poderoso acontece, que é o quê? Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho, e que se aponta para o batismo, ou seja, e aí eles passam o Mar Vermelho, eles chegam no deserto. E Deus havia dado uma promessa para eles. E qual que era a promessa? Era Canaã, a terra que mana leite e mel. Era uma terra onde eles iam desfrutar, iam conquistar, enfim. Mas o que acontece no meio do processo? Né? Tinham 12 tribos, e os representantes das tribos, que eram os espias, eles entraram em Canaã para espiar Canaã. E aí eles trazem um relato dessa terra, que verdadeiramente mana leite e mel. Mas eles também, parte deles fala, mas tem um problema, lá tem gigantes, lá as cidades são fortificadas, e enfim, nós somos como gafanhotos diante deles. Então veja, esse é o contexto para você entender. Então esse povo, eles viviam como escravos, eles pensavam como escravos, chegaram no deserto, em 2 anos chegaram às portas de Canaã, e mandaram os espias, trazem o relato, e o relato de 10 é que a terra tinha gigantes, cidades fortificadas, e aí eles passam mais 38 anos, né? Eles completam um ciclo completo ali, né? Em torno de 40 anos no deserto, até que a mentalidade fosse renovada. E aí só quem entrou foi Josué e Caleb. Amém? Então deixa eu ler esse texto aqui, eles relatando a volta, né?
Números capítulo 13, a partir do verso 27, diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. Então veja, eles começaram relatando exatamente o que Deus disse que a terra era. Deus falou: eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Então veja que o relato era exatamente da forma como Deus havia relatado. Aquilo que Deus havia falado, ele falou: vou te dar uma, qual que era a promessa? Eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Eles vão lá e falam: de fato a terra é essa. De fato é o que o Deus disse. Mas aí o que acontece? Eles começam a olhar o quê? De uma forma natural. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: eia, subamos e possamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos nossos olhos, aos seus olhos. Amém? Então veja, eles começaram muito bem, relatando exatamente o que o Deus disse que aquela terra era, mas quando eles olharam para uma forma natural, viram as terras, as cidades fortificadas, o povo que habitava nela, que era forte, poderoso, eles, sim, a palavra de Deus diz que eles se enxergaram como gafanhotos. Projeta o último para a gente, Roseli. Olha ali a segunda parte. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos assim aos seus olhos. Veja bem, como é que ele poderia definir como é que o povo via eles? Então veja que quando você tem a visão errada, você começa a imaginar coisas erradas, porque aos olhos de Deus, Deus já havia dado a conquista daquela terra. Certamente eles iriam prevalecer, certamente eles iriam conquistar. Mas veja que a visão equivocada que eles tinham a respeito da circunstância, a respeito da situação, eles já projetaram o que eles enxergavam e já falaram: eles também nos veem assim. Mas espera lá, eles conversaram, tomaram um cafezinho da tarde com aquele povo? Evidente que não. Eles tinham medo, olharam e falaram: não, aquilo lá não tem condições. Mas eles já começaram a descrever a derrota. Aquilo que Deus havia dado, a promessa que Deus havia dado, eles falaram: não tem como, é impossível. Mas veja, quando Deus te dá uma promessa, é lógico que muitas vezes é impossível mesmo, porque se você não pode fazer, é só Ele que pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Você precisa entender isso. Aquilo que você pode fazer, você não precisa de uma promessa, você não precisa de um milagre. Mas aquilo que é impossível aos olhos naturais, aí sim Deus pode entrar e fazer a circunstância mudar. Porque Ele é o Deus do impossível, amém? Agora, o que acontece? Qual que foi o grande problema aí? De 12 espias, apenas 2 tiveram uma visão correta, que foi Josué e Calebe. Apenas esses 2, eles entenderam. Esses 2 anos que eles haviam passado ali no deserto, eles já haviam renovado a sua mente. Eles já tinham visto tantas coisas extraordinárias da parte de Deus, que quando eles olharam as cidades grandes e fortificadas, eles não ficaram abalados. O povo que era gigante também não ficaram abalado. Então veja que as experiências que eles tiveram interiormente, renovaram a mente dele para as coisas maiores que apareceram. Então você vê que parece até Davi falando:
Davi, quando chega lá para matar Golias, era um gigante também. Todo o povo, todos os preparados naturalmente, que faziam parte do exército, tinham treinamento de guerra, tinham tudo, ninguém conseguiu enfrentar Golias. Por quê? Porque aos olhos naturais era impossível, mas as experiências anteriores que Davi havia tido, ele falou: olha, eu já matei um leão, já matei um urso, e certamente Deus vai me dar esse gigante, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi com o quê? Com o que ele tinha. Saul queria colocar uma couraça, queria colocar um armamento nele e tudo mais, uma espada. Ele falou: não, não sei nem andar, não consigo nem andar com isso. Então Deus, quando Ele vai fazer um milagre na sua vida, às vezes você fica querendo falar, não, para acontecer precisa ter uma armadura, uma ferramenta, ou, alguns falam até precisa ganhar na Mega Sena. Esquece isso. O que você precisa para que o milagre de Deus aconteça na sua vida, para que o sobrenatural venha sobre a sua vida, você já tem, que é o poder do Espírito Santo. Que é o poder operante do Espírito de Deus que já habita em você. Pastor, então como é que eu faço? Renova a sua mente, ajuste a visão. Se você tiver a mesma mentalidade que esse povo teve, então qual que era o maior problema do povo? É porque eles tinham a mentalidade de escravos, passaram ali em torno de 400 anos como escravo, eles pensavam como escravos, eles acordavam como escravo, trabalhavam como escravo, dormiam como escravo. E aí quando eles chegaram diante de uma circunstância, a forma deles pensarem, deles imaginarem, é muito, muito difícil. As experiências do mar ter aberto diante dos olhos não foi o suficiente para renovar a mente. A questão de Deus mandar o maná, todo dia provisão de um alimento, todo diário, não foi suficiente. A palavra de Deus diz que enquanto eles estavam no deserto, havia uma pedra que seguia eles. Essa pedra era Jesus. É a simbologia de Cristo. É o reflexo de Cristo para o Novo Testamento. E essa pedra jorrava o quê? Água. E o povo ainda bebia dessa água, dessa rocha que acompanhava. Havia uma coluna de fogo durante a noite para aquecer, havia uma nuvem sobre eles durante o dia para guardar do sol escaldante, mas mesmo assim eles não conseguiram renovar sua mente. Eles não conseguiam perceber o que Deus estava movendo em toda e qualquer circunstância da vida deles. E aí quando eles têm a promessa diante dos olhos dele, o que eles fazem? Eles começam a murmurar. Eles começam a reclamar daquilo que Deus havia prometido, daquilo que ia ser bênção para a vida deles. Eles não tiveram discernimento, não tiveram um coração agradecido, olharam só de uma forma natural, e aí perderam aquilo que eles poderiam ter experimentado diante de Deus. Que era o sobrenatural, que Josué e Caleb experimentaram assim que entraram. Assim que entraram. Né? Eu fico pensando no Josué. Josué vai liderar, Moisés morre antes de entrar, e aí Josué toma a posição de Moisés. E aí o povo fala assim para Moisés, fala, nós vamos ser com você, eu vou falar com as minhas palavras aqui, mas o povo chega e fala, Moisés, Josué, não tem problema, nós vamos seguir você. Mas desde que você faça as mesmas coisas que Moisés fazia. Eu fico pensando na pressão sobre Josué naquele momento. Mas o que acontece? Ele sabia quem que era o Deus dele, porque a mente dele havia sido renovada. E aí, assim como para sair do Egito, Deus havia aberto o Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que quando eles atravessaram o Jordão, né, Josué simplesmente, diante do poder de Deus, o Rio Jordão ele parou, e eles passaram em terra seca. Aí o povo falou, opa, agora nós estamos juntos. Então veja, o povo entra, conquista Canaã, Jericó, que era a primeira cidade fortificada,
né, sem desembainhar uma espada, mas só com o poder de Deus. Então veja que o grande diferencial na vida de Josué e Caleb foi a metanoia. Pastor, o que é metanoia? Explica para mim essa palavra complicada. O que é metanoia? É transformação de pensamento. No dicionário diz assim, transformação de pensamento ou caráter. Ou seja, a palavra, Deus transformou de tal maneira que Josué e Caleb não se via como gafanhoto. E aí não importava qual era o tamanho das cidades, qual era o tamanho dos gigantes, eles tinham convicção que eles iriam entrar e conquistar Canaã. Por quê? Porque Deus prometeu. E se Deus falou, era certo. Eles confiavam em Deus. Então veja, olha só que interessante, né? Então o grande diferencial de Josué e Caleb era a forma como eles pensavam. Porque veja, era o mesmo Deus, sim ou não? Eram as mesmas promessas, sim ou não? Então por que só 2 entraram? Então veja, tem muitas pessoas dentro da igreja, tem muitas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, estão salvos sim, glória a Deus por isso, mas que não têm vivido as promessas de Deus, não têm experimentado o sobrenatural no dia a dia. Aquelas promessas nunca se tornaram palpáveis e visíveis aos olhos naturais. Por quê? Porque talvez em algum momento não renovaram a mente, olharam e a visão distorceu aquilo que verdadeiramente Deus tinha para ele. Então, veja que Josué e Caleb, eles olharam tudo aquelas coisas naturais, mas aquelas coisas naturais não corromperam o seu coração. Eles não foram corrompidos. As promessas de Deus, elas permaneceram claras no seu coração, e Ele não permitiu que nem algo natural, nem aquilo que os outros companheiros estavam dizendo ali, contaminasse o seu coração. Então veja que uma vez que a mente deles foram renovadas, acabou. Eles guardaram o coração e foram exitosos. Amém, queridos? Então veja. Aleluia. Notei aqui, eu não sei aonde, irmãos, que eu mudei minha palavra, eu ia ministrar uma outra palavra, mas aí eu decidi dar continuidade. Veja onde está para mim, Roseli, onde fala para guardar o coração, que o coração é a fonte da vida. Está aqui, em Provérbios 4, 23. Projeta para mim, Provérbios 4, 23. Olha o que diz aqui o texto. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu, porque dele procedem as fontes da vida. Então veja, semana passada eu falei que você tinha que ter uma visão clara no seu coração, amém? Então veja, por quê? Quando essa visão clara que você tem no seu coração, uma vez que ela está guardada no seu coração, essa promessa de Deus você guarda no seu coração, é questão de tempos você materializar essas promessas. Qual que é o problema então, pastor? Veja, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, a incredulidade vem por quê? Por aquilo que não procede de Deus. Então, assim como a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também. Quando você ouve algo que contamina o seu coração, que contaminou o coração dos 10 espias, o que contaminou foi o seguinte, é que eles viram que haviam cidades fortificadas. Contaminou o coração, que é a fonte. Contaminou a fonte. Mas aí depois eles falaram, mas lá, os filhos de Anak, os gigantes também habitam lá. Contaminou o coração.
Aí o que acontece? Aquilo que era fonte de fé, da promessa, agora entrou o quê? A incredulidade. Mudou a visão. A visão que Deus havia dado, que era a terra prometida, que mana leite e mel, uma vez que entrou, as cidades fortificadas, os gigantes, o que aconteceu? Contaminou o coração, nós não podemos conquistar. Era o mesmo Deus para todos, sim ou não? Sim. Era a mesma promessa para todos, sim ou não? Sim. Mas dos 12, só 2 conquistaram. Por quê? Porque não permitiu o coração ser contaminado. Eles permaneceram guardando a promessa. Não permitiu que nada mudasse o pensamento. Porque, veja, mudança de pensamento, se for para gerar vida, glória a Deus. Mas se for para gerar incredulidade, misericórdia. Então você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você processa. Porque se você ouve algo que não vem da parte de Deus, mas veio para roubar as promessas de Deus, isso vai gerar uma incredulidade dentro do seu coração. E aquilo que era motivo de tanta certeza, agora tem um mas. Porque a visão foi mudada. O rio, a fonte, que era puro da parte de Deus, agora foi contaminado. Então, às vezes, você está pleiteando uma vaga de emprego, e aí você tem certeza, você tem convicção, mas aí sai uma notícia, ou sai algum relatório, você fala, ixi, agora eu não sei. Por quê? Porque aquela notícia, aquele relatório, simplesmente ele contaminou o seu coração. Então tem algumas coisas que parece que você, quando você tem uma identidade firmada, né, parece que algumas coisas elas não se corrompem. Não se corrompem. Vem cá, André. Nossa, está mais magro, André. Sempre dou o exemplo do André aqui, mas veja, o André, ele tem uma identidade, amém? É homem, é homem, né? Aleluia. Casado, pai de 3, né? Mas aí que essa história de tá falando aí se é menina ou menine, não sei, ninguém sabe mais qual que são os gêneros aí, mas são tantos gêneros. Aí eu chego para o André e falo, André, é o seguinte, você não é mais menino, você é menine. Como que se fala? Algo assim. A mereira ou mereira? Então veja. Mas eu chego para o André e falo assim, agora você, ou melhor, a esposa dele vira para ele e fala assim, agora você pode ser o que você é. Então você pode pegar minhas maquiagens, meus batons, marcar um horário para botar os cílios. Misericórdia. Mas aí o que ele fala? Ele fala, tudo bem, Simone, me dá o telefone da irmã que põe os cílios e tudo mais e tal. Veja, se a esposa dele falar isso, se o pastor dele falar isso, ó, semana que vem quero ver você maquiado aqui na igreja. Você vem ou não? Muda de igreja, não é isso? Opa. Por quê? Expõe o pastor. E ainda expõe o pastor, misericórdia. Então, mas por que isso daí? Por que ele não muda? Por conta dessa identidade. Ele tem convicção plena, absoluta, de que Deus fez ele homem. E essa convicção plena, absoluta, que Deus fez ele homem, ele não permite que a poluição da mídia contamine o seu coração, e ele se torne menininha. Como estão compreendendo? Então veja, tem algumas coisas que nós fazemos, e não importa qual seja o tamanho do gigante, da notícia que apareça, não importa a influência da esposa, a influência do pastor, o que Deus disse que ele é, ele crê e nada muda. Como estão compreendendo? Amém. Obrigado, André. Então veja, por que eu dei esse exemplo aqui?
que tem algumas coisas que você gera uma convicção plena e você tem a certeza tão certa que não importa o que fale, você não muda. O seu comportamento, essa atitude, ele continua crendo. Nada muda. Então não importa se a esposa falar, quero que você use a minha saia. Não importa, eu quero que você use a minha maquiagem. A Paula chega para mim e fala, amor, é o seguinte, eu estou achando você na transmissão meio estranho. Põe um batom, um brinco, alguma coisa assim, uma saia, para ficar mais descolado, atingir um público diferente. Veja, eu não estou aqui para atingir público diferente, eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus, amém? Justamente para que a palavra de Deus entre no seu coração e mude o seu coração e você possa ver como Deus vê. Então, o grande diferencial de Josué e Caleb é que ele não permitiu que essa contaminação que vinha através do que eles viam, daquilo que eles estavam ouvindo, contaminasse o coração. Como estão compreendendo? Então, veja, tem coisas que você tem certeza, você aceitou o Senhor Jesus e você tem certeza da salvação. Quantos aqui, depois que aceitaram o Senhor Jesus, pecaram e acham que não vão mais para o céu? Perderam a salvação? Ninguém. Então veja, por quê? Porque você tem certeza da salvação, isso se tornou uma convicção na sua vida. E não importa o que aconteça, não importa se você caiu um dia em pecado, Deus, você se arrependeu, Deus já se esqueceu dos seus pecados e bola para frente. Isso é graça, é favor de Deus nas nossas vidas. E isso não muda o amor de Deus por nós. Deus continua nos amando, porque Deus, a essência de Deus é amor. E nada muda para Deus. Ele continua nos amando exatamente da mesma coisa. E Ele não se lembra mais. Então veja, agora se alguém tentar te lembrar, eu quero te dizer, se alguém tentar contaminar a fonte, quer dizer que não procede de Deus. E você não deve permitir que essa fonte seja contaminada. Você não deve permitir que o seu coração seja contaminado por notícias, por coisas que estão aí. Quando Deus te dá uma palavra, você deve andar em cima da palavra de Deus. Eu vou te dizer que muitas vezes Deus te dá uma palavra e você começa a andar nessa palavra e o que mais vem são palavras contrárias, para te desanimar, para contaminar essa fonte, para que você não se torne alguém exitoso. Então veja, você precisa definir que tipo de crente você vai ser, um crente que renova, né? O apóstolo Paulo fala o quê? Não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas seja o quê? Transformado pela renovação da vossa, para experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a forma de nós sermos exitosos é renovando a nossa mente todos os dias, com a palavra, nos lavando com a palavra, não permitindo que palavras contrárias contaminem o seu coração. Uma vez eu estava conversando com o irmão, ele começou a contar uns negócios, falou, irmão, pode parar por aí, não preciso saber dos detalhes. Eu já entendi. Por quê? Eu não vou ficar ouvindo abobrinha para contaminar o meu coração. Eu não preciso saber dos detalhes. Eu já entendi qual que é o contexto. Vamos tratar o contexto. Porque tem coisas que você vai ouvindo e vai contaminando o seu coração. Então, as suas convicções, a palavra de Deus, ela deve ser a sua convicção diária, daquilo que Deus diz que você é o amado de Deus, você é o filho, a filha amado de Deus, e nada pode paralisar, amém, queridos? Então, veja, mas qual que era o problema, então, desses 10 que não entraram? Era a visão. Esses 10 que não entraram, projeta lá para mim de novo, Roseli, era Números 13, verso 31. Números 13, verso 31. Olha por que eles não conquistaram. É isso mesmo? Onde fala do gafanhoto? Então é o próximo. Então, olha só o que diz o texto aqui.
Por que eles não entraram? Por conta da visão que eles tinham. Eles não tinham a visão de Deus como Josué e Caleb. Josué e Caleb renovaram a sua mente enquanto eles estavam no deserto. O deserto é um momento de transformação. Sabe, no deserto, quando parece que está tudo ruim, mas é Deus trabalhando, é Deus renovando a sua mente, para que quando aparecer a promessa, você não hesitar, você permanecer com a mesma convicção. E isso aconteceu na vida de Josué e Caleb. Mas os demais, os outros 10, tinham essa mentalidade. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. O que eles estavam vendo? Qual que era a visão deles? Que eles eram gafanhoto. Aos nossos próprios olhos e aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Ou seja, vão nos devorar, somos muito pequenos. Essa é a visão do gafanhoto. Então, deixa eu te falar, se tem alguma área em que você está vivendo o mesmo cenário, talvez você esteja com essa visão de gafanhoto. Se tem uma área em que o filme é o mesmo, entra ano e sai ano, é o mesmo filme, é o mesmo cenário, é as mesmas histórias, são os mesmos problemas, são os mesmos boletos, as mesmas dívidas, o mesmo problema no casamento, a mesma questão dentro da empresa, a mesma questão dentro do trabalho, a mesma questão com o chefe, a mesma questão com os filhos, a mesma questão com o cônjuge. Se o cenário não muda, talvez é porque você esteja com essa visão de gafanhoto. E aí não muda. Está com medo, não consegue romper, não consegue avançar. Então deixa eu te falar, se esse é o caso, você precisa renovar a sua mente. Você precisa falar, Senhor, eu quero ver como o Senhor está vendo. Então veja. Fala, pastor, mas no meu caso específico, veja, todo mundo tem um caso específico, é impressionante. É impressionante. Veja que lá era o mesmo Deus, a mesma promessa. 2 conquistaram porque tinham a visão de Deus. Os outros 10, se você fosse conversar individualmente, ele fala, mas no meu caso, eu estava vendo por conta disso e disso e disso. Tá, mas não era o mesmo Deus, a mesma promessa? Por que uns conquistaram e outros não? Por conta da visão, por conta que não renovaram a mente. Nessa área em que você está sendo afetado, se você renovar a sua mente, com a mente de Cristo, você vai começar a experimentar o sobrenatural na sua vida. É nas finanças, vai ter o sobrenatural. É no casamento, vai viver o casamento no sobrenatural. É nos relacionamentos familiares, vai começar a viver o sobrenatural. É dessa forma. Porque geralmente nós culpamos os outros. Sempre tem um culpado da não conquista. Então o povo chegou lá e falou, o seguinte, nós não vamos conquistar pelo seguinte, tem um pessoal que já habita lá. Deus foi um fanfarrão com a gente, porque Deus falou que a cidade manava leite e mel, mas Ele não avisou que aquela terra já tem alguém lá. Tá, mas para quem que Deus deu a escritura? Para quem que era a promessa? Você vai abrir mão das promessas de Deus? Você vai se conformar com as mesmices na sua vida, a mesma coisa na sua vida? Porque talvez passou tanto tempo você vivendo a mesma coisa, o mesmo cenário, que você se acostumou, você se conformou, e está bom assim. Ah, Deus sabe de todas as coisas, é lógico que Ele sabe, Ele já te deu a promessa. A questão é, você sabe daquilo que Deus já te deu? Essa é a pergunta. Então, enquanto você ficar nessa coisinha, eu não estou vivendo porque Deus sabe todas as coisas, é lógico que Ele sabe. Deus, Ele sabe de toda a existência, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe o que você pensa. A grande questão é, você sabe a condição que você se encontra? Essa é a pergunta. Porque enquanto você achar que está tudo normal nessa área que o filme é o mesmo, eu vou te dizer, se você acha que está normal, você vai viver a normalidade. Enquanto você não reconhecer que é o mesmo filme, que precisa romper nessa área, para eu romper eu preciso o quê? Eu preciso renovar minha mente, eu preciso crer. Se meu coração está contaminado, eu vou despoluir agora toda mentira, toda incredulidade, e vou liberar e lembrar das promessas de Deus na minha vida. É assim que funciona. Então você precisa crer. Deus, se Ele falou, é certo. O que vai determinar é a forma como você vê.
Se você vê como Josué e Caleb, glória a Deus, você vai conquistar. Se você continuar com essa visão de gafanhoto, você já sabe, o filme é o mesmo. É o mesmo Deus, a mesma promessa. O que mudou? A forma de ver, a forma de crer, a forma de concluir o processo, a forma de não desistir. Cidades fortificadas e gigantes era um problema, é evidente. É uma tribulação, é evidente. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então não importa qual seja o tamanho dos problemas, se você crê, você vai vencer cada um deles em nome de Jesus. Você precisa crer. Precisa estar com a visão correta, a visão acertada. Então o problema deles aqui é que eles eram gafanhotos. O problema da visão do gafanhoto é o seguinte, é que ele se sente pequeno e incapaz. É isso que eles estavam dizendo. Olha, nós somos muito pequenos, nós nos sentimos incapazes de conquistar aquela terra. Sabe, tem alguma área da sua vida que você tem se sentido pequeno e incapaz? Tem alguma área da sua vida que não tem rompido, porque você fala, olha, não tem jeito. Eu não tive as mesmas condições, eu não tive os mesmos recursos, eu não tive o mesmo estudo, e agora eu estou nessa circunstância, eu sou incapaz, eu não fui... Tem alguma área da sua vida que você está nessa condição? Porque eu vou te falar, se você tem se enxergado dessa forma, você precisa renovar a sua mente nessa noite, urgente. Porque essa era a mentalidade desse povo. Mesmo Deus, mesmas promessas, mas com uma visão equivocada. Josué e Caleb, certamente, eia, subamos e possuamos a terra, convictos. Os outros, mentalidade de gafanhoto, muito pequeno, muito incapaz. Mas olha só o que diz lá em Filipenses 4,13, texto muito conhecido, ou melhor, versículo muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem está te fortalecendo? Porque aquele que te fortalece vai determinar a sua visão. Se você está com a visão de Deus que te fortalece, você vai conquistar. Mas se você está com a visão do gafanhoto, não tem o que ser feito, a não ser renovar e orar para a sua mente ser renovada. Porque Josué e Caleb, eles tinham essa convicção, tudo posso naquele que me fortalece. As cidades são grandes, tudo posso naquele que me fortalece. Os filhos de Anak, os gigantes estão lá, tudo posso naquele que me fortalece. Não há impossível para aqueles que estão em Deus, porque nós servimos o Deus do impossível. Então não seja você o fator limitador das promessas de Deus na sua vida. Não seja você a impedir aquilo que Deus já liberou. Então tenha a visão de Deus, tenha a clareza de Deus, tenha a convicção. Quando Deus te deu essa promessa, é porque Ele é convicto da promessa que Ele te deu. Então não seja você o fator limitador daquilo que Deus já liberou na sua vida. Amém? Mas outra questão que aconteceu nessa visão de gafanhoto, eles se sentiram pequenos, incapazes e tiveram medo. Tiveram medo, por quê? Eles falaram, as cidades são fortificadas e tem gigantes. E aos nossos olhos nós somos como gafanhoto. O que é isso? Nós estamos com medo. Estamos borrando as calças aqui, pastor, não tem jeito. Estavam com medo. Agora, por que eles estavam com medo? Por quê? Por conta da identidade. Não tinham renovado a mente, não sabiam o que eles eram verdadeiramente. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4,18, o que diz lá em 1 João 4,18? Que o amor de Deus lança fora todo medo. Olha lá, olha o que diz aqui. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então veja, é uma questão, quando você se sente amado, que Deus falou para você, e você crê, você tem convicção que seu Pai vai te dar. E se Deus falou, e você é o filho amado, é certeza que Ele vai te dar. Então você que é pai, quando o seu filho te pede uma coisa,
você fala, o pai vai te dar, você se esforça de tal maneira até conquistar e dar para o seu filho. Agora veja, nós temos limitações, mas deixa eu te falar uma coisa, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, e para Deus não há nada que Ele não possa fazer para abençoar os filhos. Então, quando você sabe que você é filho, não importa. É certeza, é fato, a conquista é certa. Ah, o cenário, a economia sobe, a economia desce. Eu não quero nem saber, eu sou filho de Deus. Deus vai me prosperar em toda e qualquer circunstância. Ah, mas é o deserto. O que eu faço no deserto? Todo mundo vai passar por deserto, irmãos. Faz parte da vida cristã. É uma simbologia. A grande questão é o que você faz no deserto. Essa é a questão. No deserto você chora, reclama e fala, olha, as cidades são grandes fortificadas, ou você simplesmente se enche de fé e experimenta o sobrenatural? Essa é a diferença da visão. Essa é a diferença daqueles que fazem uma metanoia e agora falam, agora eu tenho a mente de Cristo. Agora eu estou vendo como Deus vê. Talvez você não estava vendo saída, mas a hora que você experimenta dessa metanoia, de ter a mente de Cristo, e começa a ver como Deus vê, você fala, é verdade, agora eu consigo ver. Agora é possível. Porque, sabe por quê? Porque agora não sou eu que faço. É quando você pega e fala, eu não consigo, mas o Deus que eu sirvo, esse consegue. Essa é a melhor metanoia. É quando você sai de cena achando que você pode fazer alguma coisa, e você coloca Cristo no centro, e Cristo crucificado. E Ele vai ser suficiente na sua vida, para fazer todas as coisas. Sabe, quando você entende isso, quando você vira essa chave, quando você aciona essa chave, algo sobrenatural acontece. Você começa a enxergar de uma forma diferente. Você vai começar a enxergar o seu casamento de uma forma diferente. Você vai começar a enxergar suas finanças de uma forma diferente. Você começa a enxergar a sua célula de uma forma diferente. Você consegue enxergar a palavra de Deus de uma forma diferente. E aí você começa a experimentar coisas diferentes. Então não era uma questão... Veja, pastor, mas a palavra vai mudar? Não, a palavra é a mesma, Deus é o mesmo, as promessas são as mesmas, a igreja é a mesma, a célula é a mesma, o cônjuge é o mesmo. O que muda? É a forma de você enxergar. É quando você renova a sua mente, e você olha para o seu cônjuge, você não vê o inimigo, mas você vê alguém que Deus colocou para cumprir o propósito de Deus. Então é um parceiro, não é um inimigo. E aí você agradece. Aí você é grato. Mas se você não renova a sua mente, você não tem um coração agradecido pelo cônjuge, não tem um coração agradecido pelos filhos, não tem um coração agradecido pelo trabalho. Tudo é um peso. Tudo é um peso. Então é uma questão de mentalidade. Eu nunca vi ninguém ligar para mim e falar assim, pastor, eu estou cansado, pastor. Nesse último mês aqui, troquei de carro, eu fui para os Estados Unidos, fiz compra, não aguento mais carregar sacola no shopping, pastor. Não aguento mais, estou cansado. Pastor, eu comprei um carro, não gostei, eu já comprei mais 2, mas eu estou cansado, eu estou meio estressado com esse negócio de comprar, pastor. Nunca vi. Nunca vi. Mas veja, eu escuto outras coisas, tipo assim, pastor é muita coisa. Pastor, é muita reunião na igreja, né? Pastor, é muita reunião, é célula demais, é uma vez por semana. É célula demais. Culto, pastor, culto demais, é uma vez por semana. Pastor, é culto demais, eu preciso dar um tempo. Mas veja, aqueles que renovaram a sua mente não pensam dessa forma. Porque tem um grupo que fala assim, pastor, nós não podíamos botar em vez de ter reunião de quarta, botar um outro culto de quarta, e a gente fazia a reunião no outro dia? Fala, podia. Aí tem gente, tem umas pessoas que estão fazendo assim. Mas veja, mas por que isso? Mesma igreja, mesmo Deus, mesmas promessas. Um povo pensa de uma forma, outro povo pensa de outra.
Uns estão focados em edificar o reino de Deus, outros focados em edificar a própria vida. Então veja, Jesus disse o seguinte, que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Então pega essa visão aqui. Qual que é o alimento de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Então, se você perceber, muitas vezes as pessoas elas estão correndo atrás de coisas materiais. Coisas materiais. Pastor, tem problema, mas é uma promessa de Deus? Não tem problema. Qual que é o problema? Quando você coloca isso no centro. Aí você perdeu o quê? A visão da fonte. Aí você entupiu a fonte. Deus te deu uma promessa de uma casa, aí você pega e põe a casa no seu coração. O que aconteceu? Entupiu a fonte da vida, porque agora você só vê a casa, só vê o carro, só vê a prosperidade. E a fonte? Você perdeu a visão, porque a fonte parou, se entupiu com aquilo que era a promessa de Deus. Então veja, quando Deus te dá uma promessa, o que você não pode fazer é entupir a fonte com essa promessa. Ela tem que estar queimando no seu coração, sim, mas não tomar o lugar de Deus. Porque alguns falam, Deus vai dar uma casa. Fala, então eu já sei, eu vou fazer 2 turnos na empresa. É dessa forma. Se eu fizer 2 turnos, aí eu ganho a casa. Entendi, Deus. Era um sinal, estava vendo se eu fazia 2 turnos ou não. Só que o turno vai comprometer a célula, vai comprometer o culto, vai comprometer tudo. Perdeu a visão. Como estão compreendendo? Então veja, para que haja metanoia, precisa ter fé, a visão correta, porque a visão correta produz a fé correta. Amém? Então veja, como é que você vai produzir essa fé correta? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a grande questão é, o que tem? E a boca fala do que o coração está cheio. O que está no seu coração nesses dias? O que está no seu coração? Qual que é o foco que você tem vivido na sua vida? Qual que é? O que você tem vivido? O que você tem experimentado? Então veja, sabe quando você está focado nas coisas de Deus, as coisas desse mundo se tornam irrisórias, sem valor. Sem valor. Aconteceu algo interessante esses dias. Esse último mês. Irmãos, eu chamei minha esposa para ver um stand de vendas num apartamento 3 vezes. Ela negou as 3. Você tem noção disso? Eu falei, será que ela não quer? Mas por quê? Ela falou assim, amor, agora não dá, porque eu estou vendo um negócio aqui. Essa semana eu chamei ela de novo. Eu falei, não vou chamar mais não. Eu falei, vou insistir essa semana de novo. Aí eu chamei ela, não dá, agora não dá, porque daqui a pouco nós estamos aqui em tal lugar, e eu estou vendo aqui uma questão do amado coração, que vai acontecer esse final de semana. Esquece, essa semana não dá. Tipo, cala a boca, essa semana você não fala mais a respeito disso, que eu estou focada nas coisas do reino. Quantos compreenderam? Eu falei, tá bom. Aleluia. Acertei no casamento. Não, mas veja, nós não estamos correndo atrás. Nós estamos correndo atrás do quê? Da edificação do reino. Como estão compreendendo? Sabe, irmãos, eu queria desafiar você nesses dias. Queria desafiar você de fato. A você parar, avaliar qual é a área da sua vida em que não tem avançado. Sabe, não adianta você ouvir uma palavra de Deus, ser quebrantado, aleluia, glória a Deus, e na terça-feira você nem se lembrar dela. Não adianta chegar na quinta-feira e você falar assim, qual que era a palavra mesmo que foi ministrada? Não adianta. Sabe por quê?
Porque isso demonstra que você não tem dado importância naquilo que de fato é importante. É você ouve uma palavra, mas daqui a pouco ela se perde. Aquilo que era o produto da fé na sua vida, simplesmente você despreza. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus vem, mas você não guarda, você perde, não gera fé. Como estão compreendendo? Então veja, ainda que nós temos o culto uma vez por semana, você deveria meditar essa palavra, você deveria ler a própria Bíblia. Ler a palavra de Deus. Porque se a fé vem pelo ouvir, então lê a palavra de Deus em voz alta, aleluia. Começa a ler em voz alta, começa a se ouvir, começa a declarar, começa a verbalizar para o mundo espiritual. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, sabe? Se você está perecendo, você não está tendo conhecimento, não está renovando a sua mente, é exatamente isso. Você está patinando muitas áreas da sua vida, é porque talvez você não está lendo a palavra, não está se alimentando da forma correta, e está permitindo que coisas contaminem o seu coração. Não tem jeito. A maioria de nós aqui vivemos aqui na terra e não tem jeito. Às vezes você para no farol, você está ouvindo um funk, que misericórdia. Agora você não pode ouvir uma vez, duas vezes, e na terceira vez você está cantando junto. Como estão compreendendo? E ainda quando o cara sai rápido, você sai junto para não perder o som. Misericórdia. Então veja, o que eu estou dizendo? Que as coisas são muito simples e naturais para contaminar o seu coração. Muito sutil para contaminar o seu coração. Mas sobre todas as coisas nós devemos guardar o coração, porque o coração procede à fonte da vida. Quantos estão compreendendo? Então, você precisa renovar, deixar essa fonte desobstruída, para as promessas de Deus fluírem de uma forma sobrenatural diante dos teus olhos. Sabe, eu não sei quais foram as promessas que você não tem vivido, mas tenho convicção que à medida que você ouve uma palavra, isso vai gerando fé. Sabe, eu tenho desafiado os irmãos a irem no Empreendedores do Reino. Sabe, talvez você não tenha uma empresa, mas você tem vontade de ter, ou você é fominha mesmo. Vai ver lá o Empreendedores do Reino. Vai ver a palavra de Deus, vai ver os princípios. Isso vai incendiar o seu coração. A palavra de Deus vai te dar fé para você empreender, para você ser alguém exitoso, para você gerar uma imagem, ter uma visão correta. E a convicção da certeza da vitória. Vai ter dificuldades? É lógico que vai, mas aquilo que é produzido, a identidade, quando você vai lá, você vê uma palavra, você tem uma convicção que você é um empreendedor exitoso, não importa qual seja as dificuldades que permaneça, essa identidade de um empreendedor exitoso, ela não muda. A identidade de André, de que ele é um homem, de que eu sou homem, ela não muda, porque tem uma identidade firmada, a visão já é certa. Acho que está em Provérbios também, que fala, assim como é a sua alma, assim como você vê na sua alma, assim você é. Então veja, nós precisamos ter convicção. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é o filho amado, você é mais do que vencedor. As promessas de Deus estão aí, basta você se apropriar e tomar posse delas, amém? Aleluia. Então veja, a coisa mais importante para você ter uma visão correta, uma fé correta, é a palavra. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa é a fonte. Uma vez que essa palavra está no seu coração, procede a fonte da vida. Você consegue visualizar essa imagem. Então não permita nesse processo que você inverta os seus pensamentos. O que é inverter o pensamento? É quando você pensa que as coisas naturais desse mundo podem produzir alegria em você. Porque pode reparar, pastor, mas não dá alegria não? Lógico que dá.
Se você tem uma casa na praia maravilhosa, com piscina, pé na areia, dá alegria ou não dá, irmãos? Se chamar o pastor fica alegre também. Mas veja, o que eu estou dizendo? Esse não é o foco, não é o cerne. Porque se você reparar, essas pessoas que conquistam tais coisas, você vai ver que daqui a pouco perde a alegria. Por quê? Porque a alegria não está nessas coisas naturais. Você precisa entender isso. Já viu o carro? As pessoas falam, o dia que eu comprar esse carro, aí isso vai me trazer alegria. Traz alegria sim, mas com prazo de validade. Você pode ver que o carro, você compra o carro, ele tem um prazo de validade. Nunca vi depois de 6 meses a pessoa está feliz com o carro, ela já está pensando em outro. Por quê? Porque aquilo não é uma alegria eterna. A alegria eterna tem a ver com as coisas do reino de Deus. Quantos estão compreendendo isso? Então, quando você coloca a visão correta e você busca primeiro o reino de Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando o seu foco está em Cristo e nas coisas do reino de Deus, eu vou te falar que essas demais coisas, como diz a palavra de Deus, elas vão acontecendo sem você se esforçar. É quando você entra no favor de Deus. É quando você simplesmente você está focando aqui, isso se tornou irrelevante para você, mas aí Deus vai te dando, porque você criou maturidade suficiente. E essas coisas naturais não vão corromper e mudar a sua visão. Como estão compreendendo? Então veja, é muito importante, queridos, eu estou encerrando já, mas é muito importante você ir, primeiro passo, você identificar qual que é a área da sua vida em que você está com a visão errada. Qual é a área da sua vida em que você não tem rompido, que o filme é o mesmo? Os mesmos problemas, talvez seja no casamento, talvez seja na empresa, nas finanças, na carreira profissional. É sempre o mesmo ciclo. Você precisa identificar isso. Uma vez que você identificou, o que você precisa fazer agora? Uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. Porque se durante esses anos ou esse tempo você tem pensado da mesma forma e tem produzido os mesmos frutos, você precisa renovar a mente segundo a visão de Cristo. Talvez você esteja com medo, inseguro, se sentindo incapaz, como os 10 espias. Então o que você precisa fazer? Renovar a sua mente, como a mente de Deus, como diz Josué e Caleb. Uma vez que você renovou a sua mente, você precisa ter agora o quê? Uma atitude prática, de fé, de crer. Se Deus falou que você é um empresário, falou para você abrir uma empresa, mas aí você olha e fala, mas vou abrir empresa agora, no meio da pandemia, no meio de uma crise global econômica? Pois é. Se você tem falado esse tipo de circunstância, eu quero te dizer, sua visão é de gafanhoto, porque se Deus falou, qual que tem mais poder? Aquilo que contamina o seu coração ou a palavra de Deus? Então veja, não ande segundo vistas naturais, mas ande por aquilo que você crê, por aquilo que Deus falou, por aquilo que já está determinado no mundo espiritual. Ande e se aproprie em nome de Jesus. Então fique atento nesses dias, fique atento naquilo que Deus falou com você, naquilo que Deus já falou que faz parte, que já te deu. Se Ele já te deu, se tome posse, ajuste a rota, tenha uma identidade de Cristo firmada, não importa quais sejam as circunstâncias, você vai começar a profetizar e determinar, amém? Quantos querem ter sua mente renovada? Aleluia, fique de pé onde você está, nós vamos orar. Mas veja, eu queria que você orasse também agora. Se você já identificou alguma área da sua vida em que ela não tem rompido, que ela não tem avançado, eu queria agora que você rejeitasse. Faça uma oração, fala, Senhor, eu rejeito a forma como eu tenho vivido nessa área. Eu renovo minha mente agora, eu declaro que eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a visão do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai Todo-Poderoso. E aí, depois que você fizer essa oração, eu queria que você profetizasse
as promessas que Deus deu para você, comece a verbalizar, comece a visualizar no seu coração. Sabe, se seu casamento não tem ido a bom termo, comece a imaginar um casamento exitoso. Se sua empresa não tem ido a bom termo, comece a idealizar um outro espaço, mais funcionários. Pastor, eu estou querendo cortar. Pois é, se Deus falou que é de dar algo grande, então pense grande. Não tenha mentalidade de gafanhoto. O que Deus falou, Deus vai cumprir. Talvez Ele vai te dar um outro meio, uma outra ferramenta, uma segunda empresa, mas esteja atento. Porque se Deus falou que vai te prosperar, você fala: Senhor, me mostra. Qual é o caminho? Qual é o posicionamento? Sabe, ajusta a sua vida naquilo que tem que ser ajustado. Aquilo que você pode fazer, deixa eu te falar, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Ele espera que você mesmo faça, para que Ele opere o milagre sobrenatural. Sabe, lá no livro de João, capítulo 11, quando Ele vai ressuscitar Lázaro, Ele chega lá, Lázaro estava morto há 4 dias, segundo a crença. Depois do 3º dia, o espírito se apartava, mas Ele chegou no quarto, e aí Ele chega lá e fala o seguinte, Ele pede para que os homens removam a pedra. Havia poder em Jesus para remover aquela pedra? Evidente que sim, mas Ele esperava que o homem fizesse a parte dele. Aquilo que cabe a você fazer, então faça, obedeça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Se Deus te pedir, ainda que aos olhos naturais seja improvável, seja impossível, aos olhos naturais daqueles homens era impossível Lázaro ressuscitar, mas uma vez que Jesus falou, removam a pedra, aqueles homens creram, obedeceram, removerão a pedra, e aí Jesus fala o quê? Vem para fora, Lázaro, vem para fora. Sabe, eu não sei qual é a área que talvez da sua vida que você tem enterrado, que você falou que não tem mais jeito, mas Jesus está dizendo, vem para fora, vem para fora. Sabe, obedeça a voz de Deus, e você vai ouvir, vem para fora, e você vai ver essa área da sua vida rompendo, você sendo exitoso como nunca antes. As pessoas ficam embasbacadas, e você vai testemunhar e agradecer ao seu Deus, falar, não foi nada por mim, mas foi por Ele que me chamou, e nele tudo eu posso. Se eu tenho vivido isso, é porque eu sirvo ao Deus vivo. Amém? Quero orar por você. Enquanto eu oro, ore também. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero orar, Senhor, pela tua igreja, Pai. Deus, que nessa noite, ó Deus, haja, Senhor, transformação nessas mentes, que haja metanoia de Cristo em nós, Senhor, para que nós sejamos renovados, e para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e que nós possamos seguir a voz do Senhor, fazendo a vontade de Deus Pai, para que nós possamos viver o extraordinário, Senhor. A tua palavra diz que nós vamos reinar nessa terra, e eu quero profetizar que nós vamos reinar nessa terra, em cada quadrante da nossa vida, em cada área da nossa vida, nós vamos ser exitosos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitória sobre cada casa, eu declaro aqui as mentes renovadas, segundo a mente de Cristo, a visão de Deus, a visão de Josué e Caleb, para que nós possamos possuir cada quadrante das nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Haja vitória sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada empresa, oh Senhor, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos mesmo, Senhor, a ter uma semana abençoada, uma semana de experiências sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu quero declarar que aquilo que estava morto vai sair para fora, vai ressuscitar como Lázaro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Agradeça o Senhor, profetize essa área da sua vida que não tem acontecido, profetiza. Eu quero que você acorde amanhã. Pastor, amanhã é feriado, mas todo mundo acorda em feriado, amém? Ninguém passa o dia inteiro dormindo. A hora que você acordar, não importa o horário, comece a profetizar. Fala, eu ouvi uma palavra ontem, e eu quero profetizar, eu quero liberar a palavra de Deus, eu quero liberar aqui no mundo espiritual a palavra de Deus. Isso vai encher o seu coração de fé,
e os testemunhos serão grandes. Eu quero dizer que o ano não acabou, tem coisas que Deus quer fazer ainda esse ano na sua vida, então creia, amém? Aleluia, dê um brado de vitória e abençoe o seu irmão do seu lado em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.